Bom dia a todos, galera. Essa é a professora Camila, tá bom? Tem um grande conhecimento em movimentos naturais do corpo e especialista em mobilidade do quadril, tá bom? Ela vai se apresentar e explicar um pouco melhor para vocês, tá bom? Boa aula para todos nós. Boa aula, tá, Camila? Bom, meu nome é Camila Luchetti, eu sou formada em Educação Física e eu trabalho com uma proposta educativa de movimentação. Por que eu brinquei, né, como é que você falou comigo a hora que eu entrei no chat, que eu ia o quê fazer com eles? E entortar a gente hoje? Aí eu falei, não, pelo contrário, porque o meu objetivo de treino, e aí dentro desse treino eu uso a movimentação natural, mas dentro desse treino eu passo por mobilidade, por força, agilidade, os componentes importantes para a estrutura humana estão dentro desse treino. E aí hoje, como proposta, o Bira falou que seria interessante eu trabalhar com vocês um pouco relacionado à mobilidade. E ele falou que seria interessante trabalhar a mobilidade de quadril, tá? Que é o que eu vou trazer um pouco para vocês, que justamente para o pessoal da corrida, na verdade, mobilidade em tudo é importante. Se a gente for ver, a gente tem uma média de 300 articulações. E se é uma articulação, foi feita para ter movimento. Se uma articulação perde movimento, em cadeia, outras articulações também vão perdendo em graus diferentes, mas também vão perdendo mobilidade. E aí isso vai comprometendo a eficiência ao me movimentar. E aí, falando em corrida, compromete mais ainda. Né? E o meu objetivo como profissional é trabalhar a integração, a integridade estrutural. Peraí, um minutinho. Ó, tá vendo isso daqui? Tá dando pra ver? Mais um joinha pra... Né? Então, isso daqui é um esqueleto da forma humana. Cada estrutura tem uma forma. E se eu preservo essa forma ao longo da vida, e isso eu vou preservar através da organização e da movimentação, então se eu preservo essa forma, eu acabo preservando a função. Quando eu não tenho essa preservação, então, por exemplo, a pessoa... Eu vou usar a corrida como um exemplo, tá? Porque é o mundo de vocês, fica mais fácil para entender. Mas se a pessoa, por exemplo, ela corre, e em vez dela ter uma estabilidade de coluna, né? Então, ter a estabilidade da coluna enquanto corre, ela tem uma instabilidade, né? Então, a pessoa que corre vai fazendo uma torção o tempo todo, vai gerando um desgaste na vértebra, no disco. Esse desgaste vai ter um comprometimento na função. E aí, a partir daí, eu vou ter dor, vou ter uma série de processos, e fora que esse desgaste nesse ponto vai influenciar outros pontos. Tudo bem até aí? Tranquilo. Tá. Então, agora a gente vai começar. Então, para vocês terem uma noçãozinha de como vocês estão organizados, a gente vai fazer uma experiência. Então, fica de pé aonde vocês estão. E encosta numa parede. Vê se tem alguma parede para você encostar. Encosta o calcanhar na parede. Mesmo que eu não veja, não tem problema. Ah, muito bem. E aí, o que você vai notar? Quais são as regiões que tocam na parede, né? Então, por exemplo, né, tá desde lá do calcanhar, né? O calcanhar encosta, e aí depois do calcanhar, que região encosta? Né? É a panturrilha ou não? A panturrilha não encosta? Cada um vai sentir de um jeito, porque cada um tá organizado de uma maneira. Aí vai subindo um pouquinho. Observa-se, por exemplo, aqui ó, a região dos glúteos, né? Encosta na parede ou não. Vai notando, né? A região da lombar, né? A gente tem uma curvatura. Então, teoricamente, não deveria encostar. Agora, o que você vai observar é se esse espaço entre a lombar e a parede tá muito grande ou não, tá relativamente próximo. Aí sobe um pouquinho, ó, percebe se as escápulas e essa região da coluna
tem contato com a parede ou não. E também é interessante você observar o esforço que é para você se manter encostado na parede. E aí, chegando aqui mais para cima, observa se a base do crânio toca a parede, se é fácil, se é difícil, se é um esforço. Né? Observa o nível de força que você tem que fazer para se manter em contato com a parede ou não. Tudo bem? E desencosta da parede. Pode desencostar, pode descansar. Guarda um pouquinho essa percepção, tá? Guarda aí na memória. No final da aula a gente vai comparar. Vamos fazer só uma experiência, tá? Tenta, sem desencostar o pé do chão, faz alguns testes de agachar, como se você fosse pegar alguma coisa no chão, ver se o movimento está livre, se o movimento está fácil. E ver, por exemplo, se você consegue, até onde o quadril desce sem você desencostar o calcanhar do chão. Tá? Observa a facilidade. Pode ser que não mude nada no final da aula, tá? Mas eu estou trabalhando a percepção. A percepção é muito importante. Muito bem. Tudo bem? Então, pode deitar no tapetinho. Como que é o nome da professora? Eu não sou professora, não. Se for eu, Não? sou a Ingrid. O professor é ele. Ah, tá bom. Ingrid, você consegue deixar a tela para eu poder ver todo mundo maior ou não? Para você ver todo mundo? Porque acho que você colocou a minha como principal, não é? É que a tela que eu destaco, todo mundo vê. Ah, tá. Não, então tá, pode me deixar maior, não tem problema. Acho que você tem que trocar a sua tela aí, talvez. Tá. Bom, tá, eu consigo trocar aqui, tá certo, desculpa. Troca. Bom, vamos lá. Pode deitar no chão, descansa as pernas, descansa os braços e só mais uma vez percebe como é que tá a distribuição de peso. Então, por exemplo, entre esquerda e direita, observa se tem alguma diferença na distribuição de peso. Eu sei que às vezes o chão pode estar gelado, mas se possível, deixa a mão no chão ao longo da coluna. E aí observa como é que está essa distribuição de peso. Tudo isso é para que vocês saibam como estruturalmente você está organizado, né? A parede, eu espero que a parede da casa de vocês esteja alinhada com o eixo gravitacional. Então, ela é uma referência de alinhamento, tá? Bom, guarda de novo essa percepção, tá bem? Agora, pode flexionar os joelhos, dobra os joelhos. E a gente vai começar a fazer um trabalho de mobilidade. Aliás, vamos fazer o seguinte antes. Vocês têm 30 segundinhos para dar uma bela de uma espreguiçada. Espreguiça livre aí pelo chão. 30 segundinhos, ó, vou marcar aqui. E não vale ficar no mesmo movimento, vai variando. Então, espreguiça de lado, espreguiça, se quiser, vira de barriga para baixo, vai dando um jeito de mudar o movimento. Inclusive, espreguiçar é um hábito muito benéfico para a saúde. Então, espreguicem todo dia e não precisa ser só de manhã. Tá trabalhando no computador, sentiu um incômodozinho? Levanta, dá uma espreguiçada. Aproveita quem tá tendo a oportunidade de fazer home office. Você vai ver que vai fazer diferença. Aí, tudo bem? Agora vamos lá. Flexiona os joelhos. Pode manter os pés apoiados no chão, tá? Mais ou menos na largura do quadril. E devagarinho, a ideia é você ir transferindo o peso das pernas de um lado para o outro. Então, transfere o peso da perna para a esquerda, na direção do chão, e depois para a direita. Esse movimento é lento, é bem lento.
Eu sei que às vezes é difícil fazer o movimento lento, mas vai fazendo o movimento lento que é para dar tempo de você perceber como que é quando você leva as pernas para um lado, como que é quando você leva para o outro. O movimento é livre, né? O caminho é livre. Hamilton, flexiona os joelhos. Dobra o joelho. Isso, agora sim, vai levando de um lado para o outro. Por exemplo, aí, a coluna faz uma torção quando você faz esse movimento. Observa como que é essa torção quando está indo para a esquerda, observa essa torção quando está indo para a direita. Opa. Devagarinho, vê se dá para o peso da cabeça acompanhar o peso das pernas. Né? Então, a perna vai para a direita, o rosto vai virando para a direita. Bem pesado, como se vocês estivessem com muita preguiça, muita preguiça. Hoje é quase o oposto dos treinos de intensidade, né? Hoje eu vou dar um treino mais de mobilidade. Então, para a gente trabalhar mobilidade, precisa ter menos tensão. Ó, se você tiver espaço aí, vou fazer o movimento. Então, vocês estão deitados, transferindo o peso das pernas, certo? Ó, para um lado e para o outro. Devagar, quando você for para um dos lados, ó, então vim para a esquerda. Devagar, vê se você consegue deslizar no chão, ó, o pé oposto. E volta deslizando no chão. Aí transfere o peso das pernas para o outro lado e leva a outra perna na direção da mão contrária. Deixa eu ver como é que vocês estão fazendo. Isso, vê o quanto você consegue deslizar o pé no chão na direção da mão contrária. E a cabeça o tempo todo pesada no chão, movimentando conforme as pernas. E é legal você observar, né? Se para uma perna tem a mesma disponibilidade de movimento do que para outra. Quando o espaço aí tá favorável. Tudo bem? Pode parar no meinho. Estende as pernas, pode esticar, estica as pernas. Aí agora, deixa os braços numa posição confortável, tá? Agora vocês vão fazer o seguinte, a gente tem o fêmur, certo? Deixa eu mostrar meu amiguinho aqui, não sei se vocês estão enxergando. Tem o fêmur, né? Então, quando isso daqui tá alinhado, a pontinha do joelho tá apontada para o teto. Então, devagar, eles vão fazer uma rotação externa com uma das pernas. Então, deixa eu mostrar aqui. Né? Então, vocês estão aqui, ó, pontinha do pé para cima, faz uma rotação externa com uma das pernas e vai flexionar o joelho, é deitado mesmo, tá? E vai flexionar o joelho na lateral, como se o joelho quisesse encostar, aproximar da mão. E volta. Aí vai outro lado, ó. Lateral e flexiona. Tá? As duas pernas estendidas, aí vai uma, faz a rotação externa e dobra. E estica. Aí vai a outra, rotação externa, dobrou e esticou. Então é legal você observar essa disponibilidade da rotação com a flexão, como é para um lado, como é para o outro. Se incomoda fazer isso, né? Se alguém tiver alguma dor, pode me dar sinalizar que às vezes eu altero o movimento.
Devagarinho, vê se você consegue agora as duas pernas irem para o mesmo lado. Então, os dois joelhos fazem uma rotação, ou para a esquerda ou para a direita, e aí você dobra, e aí volta esticando, e vai para o outro lado. Isso. E deixa a cabeça acompanhar o movimento das pernas. Quanto mais apoio no chão, sem força, melhor. A ideia é imobilizando. Aula muito esquisita? E aí observa, por exemplo, quando você gira para um lado é mais fácil, quando você gira para o outro é mais difícil, ou é igual, tá? Então, todos os momentos da aula a gente vai fazendo uma pesquisa individual. Ó, vou acrescentar um movimento, presta atenção. Então, vocês estão deitados, barriga para cima, certo? Ó, tudo em extensão. Então, as pernas estão esticadas, os braços também. Quando você vier puxando aqui, ó, os joelhos na lateral, vê se você consegue trazer o braço ó, e deitar numa posição como se fosse uma conchinha, que nem o bebê na barriga da mãe. E aí vai voltando de barriga para cima, ó, tudo estica. E aí vai lá para o outro lado, ó. Então, barriga para cima, tudo esticado. De ladinho, tudo flexionado. Quem não sente dor nos ombros, vê se consegue movimentar os braços, ó, passando a mão lá por trás da cabeça, deslizando no chão. Agora, se tiver dor, pode ir pela frente. Dor ou limitação, né? E tudo isso é quanto menos força, melhor. Então, vai virando de ladinho, coloca tudo dobradinho, braços e pernas se encontram que nem o bebê na barriga da mãe. Isso, ó, Márcio, no final do movimento, aí você aproxima joelho e cotovelo, quando tiver de ladinho. Isso. Vê se é possível o tempo todo a cabeça estar em contato com o chão, ou se não permite. Quando deitar de barriga para cima, descansa o peso dos braços, descansa o peso das pernas. E aí sim vira para o outro lado. Tudo bem? Ó, presta atenção em mim. Vou tentar aumentar um movimento, tá? Se eu ver que foi muito complexo, aí eu vou mudar. Então, tô deitada. Deitada, certo? Virei aqui de ladinho. Uso o apoio das mãos ou dos braços para tentar sentar de ladinho. Eu tô sentada de ladinho, não tô sentada reta. Tô sentada de ladinho. E aí, ó, volto pro chão, viro de barriga para cima, e aí sento de ladinho pro outro lado. Experimenta. Vira de ladinho primeiro, e aí senta. Isso, essa posição eu chamo de Z. Ó. Então é legal vocês observarem, ó, fica sentadinho aí, senta onde vocês estão. Vê se, por exemplo, isso, senta de ladinho nessa posição que eu chamo de Z. Eu só não tô conseguindo ver direitinho o Marcos e o Rubens, mas de resto tá todo mundo sentadinho. Isso. Tá? Então, por exemplo, ó, nessa posição, um fêmur tá rodado para fora
e um fêmur está rodado para dentro. Vê se você consegue identificar aí qual que está rodado para fora, qual que está rodado para dentro. É só para vocês irem fazendo um reconhecimento. E aí, o que é interessante? Os dois lados do bumbum descansam no chão? Ou, ó, né, os dois lados do bumbum descansam no chão? Ou tem um lado que está assim? Observa. Porque isso me mostra se está livre a articulação ali ou não, se está restrita. Volta mergulhando de ladinho para o chão. Vai virando de barriga para cima. Vai virando lá para o outro lado. E senta para o outro lado. E agora compara. E aí compara como que tá esse lado comparado ao outro lado. Tenta identificar agora de novo qual que é o fêmur que está rodado para dentro, qual que está rodado para fora. E aí volta mergulhando. E vai lá mais uma vez para o outro lado. Isso. Vai fazendo essa movimentação de um lado para o outro. Vira bem de ladinho, Bira. Quanto menos força, melhor. E agora, ó, quando você for voltar para o chão, vê se dá para você voltar mergulhando, ó. Para você entrar toda a lateral em contato com o chão. E aí vira de barriga para cima. Como se fosse dar um mergulho. Você vai esticando tudo. Vamos? Tá tudo bem aí? Trombamos. Ó, vamos ver. Última proposta, só vamos testar a coordenação também, hein, professor? Tô brincando, tá? Cada um vai fazendo da maneira que der e eu vou ajudando, tá? Então, é a mesma sequência, tá? Na sequência que vocês estão fazendo, eu não mudei nada. Eu vou acrescentar um movimento, tá? Então tá aqui deitada no chão, certo? Aí virou de ladinho e sentou na posição que eu tô chamando de Z. Tudo bem até aí, né? Aí, antes vocês estavam voltando de ladinho para virar de barriga para cima. Agora a ideia, ó, é voltar e virar de barriga para baixo. E aí, dá um jeitinho de virar de barriga para cima. Se precisar, se ajeita para fazer para o outro lado. Se tiver espaço, ó, já vai para o outro lado. Senta, mergulha de barriga para baixo e volta. Quem está com o espaço reduzido, quando virar de barriga para baixo, banda para o ladinho e aí vira de barriga para cima. Se ajeita onde tem que se ajeitar para fazer para o outro lado. Então, ó, começa de barriga para cima para facilitar. Deita de barriga para cima. Eu vou falando e vocês vão se movimentando, tá? Então, bem lentinho, vai virando de ladinho, naquela posição de conchinha, e vai sentando de ladinho na posição do Z. Isso. Quem puder, a hora que sentar nessa posição do Z, vê o quanto a coluna pode ficar comprida, não deixa aqui em colapso. Isso. Aí agora você vai mergulhar de volta para onde você estava, só que vira de barriga para baixo. Dá um jeitinho de virar de barriga para baixo. Isso. Em seguida, volta para onde você estava, de barriga para cima. Se precisar, se ajeita e aí começa para o outro lado. Tem gente que vai ter o espacinho direitinho, já vai fazendo para o outro lado. Vira de ladinho. Senta no Z. Volta mergulhando de barriga para baixo. Então, tudo isso, as articulações todas estão movimentando
em vários graus de flexão e extensão. E aí também tem uma sincronia articular. Uma articulação está conversando com a outra para você conseguir realizar essas movimentações. Alguém está com alguma dúvida? Eu ajudo? Pelo que eu estou vendo, o pessoal está conseguindo fazer. Vai terminando, então está fazendo esquerda e direita. Se faltar fazer para algum dos lados, vai terminando. Quem terminar, para de barriga para cima. Para eu saber que terminou. Tudo bem aí? Ó, então eu vou ensinar um movimentinho para vocês. Barriga para cima, Bira. Eu vou ensinar um movimentinho para vocês. Pode ser que não consiga fazer agora. É um movimento assim, ele é simples, ele é bobo e parece até esquisito, tá? Pode rir, eu já tô acostumada, mas ele é um movimento que é um remedinho para quem sente incômodo ou dor na coluna, tá? Então, vocês estão deitadinhos aí, vocês vão flexionar os joelhos, deixando os pés apoiados, tá? Então, essa flexão de joelho, ó, não precisa ser muito, o pé não pode estar tão pertinho assim do bumbum, deixa livre, mas o joelho flexionado. E aí vocês vão fazer o que eu chamo de chacoalhinho, ó. É como se você fosse coçar as costas no chão. É sem força, o apoio do pé. Sabe quando, ó, se você usar o apoio do pé como se você fosse se empurrar na direção da cabeça e descansa. E aí é isso rapidinho, bem soltinho. Deixa os pés na largura do quadril, tá? Não deixa tão juntinho. E vai tentando fazer esse chacoalhinho. É bem soltinho o movimento. Professor, deixa o pé um pouquinho mais afastado um do outro para não ficar tão juntinho, senão prende o movimento. E aí imagina que você quer coçar as costas no chão, assim, ó. Então o movimento vai na direção da cabeça e na direção do pé. O bumbum não desencosta do chão, tá? É nesse sentido que acontece o movimento. Cabeça e pé, cabeça e pé. Pode ser que você não consiga fazer isso hoje. Depois o Bira pode passar meu Instagram, alguma coisa, pode me mandar mensagem que eu vou ajudando individualmente, tá? Mas esse movimentinho, para quem estiver conseguindo fazer, conseguir realizar, pode observar se você sente a coluna inteira movimentando, micromovimentos enquanto você faz isso. E fazer sem meia facilita, tá? Às vezes a pouca aderência do pé com o chão dificulta. Tá? Tem vários tipos de chacoalhinho. Esse é um que eu tô passando para vocês. Aí agora devagarinho, dá uma espreguiçada de novo aí no chão. Vai espreguiçando e virando de barriga para baixo. Espreguiça do teu jeito e vai virando de barriga para baixo. Isso. E aí volta, nem se ajeita, que daí já vai voltando de barriga para cima. E aí vai espreguiçando e voltando de barriga para e virando de barriga para baixo pro outro lado. Tá acabando, tá, gente? Aí pode, quem terminou de espreguiçar, deita de barriga para cima. E observa agora de novo a distribuição de peso, né? Então, cada um teve uma percepção e aí agora compara com antes. Deixa os braços lá para baixo, na direção dos pés. Observa, é que eu esqueci de pedir para vocês observarem também a respiração, mas se quiser ver, observa agora como é que tá a respiração, como é que tá a distribuição de peso entre esquerda e direita. Né? Ou então, por exemplo, às vezes alguém sentiu algum incômodo antes, vê como é que tá esse incômodo agora.
ou alguma região com excesso de tensão. Aí, aos pouquinhos, vai dando um jeitinho de se movimentar sem força até ficar de pé. Vê que naturalmente muita gente acabou, gira de ladinho, senta no Z e aí levanta. E aí vai ficando de pé. E aí de pé, volta lá para a parede, só para se comparar com antes. Se deu alguma alteração na sensação, tá? Ou no contato, ou na distribuição de peso entre um lado e o outro, ou na facilidade desse contato, né? Tipo, antes a cabeça estava um pouquinho mais longe, agora está um pouquinho mais próximo e está mais fácil. Não sei, aí cada um vai ter uma percepção, tá bem? Isso é só uma referência para eu ter uma comparação do início e do final. Caminhe um pouquinho, vê como é que você se sente. Por exemplo, se tá livre para você poder correr daqui a pouco. Né? Então é legal você observar a liberdade de movimento que acontece. E é isto. Tá bom, Camila. Se precisar se espreguiçar de pé, se espreguiça. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico disponível para esclarecer.